Como os líderes religiosos conseguem tantas pessoas para trabalhar na igreja? Eu já disse outro dia, o ser humano ele tem a necessidade de sentir que pertence a algum lugar, né? De pertencimento. As pessoas têm os seus vazios existenciais e as pessoas acabam, por estas razões, indo trabalhar na igreja. Uma coisa que deveria ser voluntária, não é? Se você trabalha em uma instituição religiosa, numa igreja de graça, você não é o pastor que recebe, não estou dizendo que todos os pastores recebem, tá? Mas a maioria. Você não recebe, você é voluntário. Voluntário. E então eles não podem te obrigar a nada, você não faz por obrigação, não pode exigir você de nada. Às vezes eles não te falam para você, você tem que vir. Eu estou te mandando, mas usam de uma lavagem cerebral, de uma linguagem, de uma pressão psicológica para que a pessoa continue trabalhando ali na igreja. E eu vou explicar a vocês algumas coisas. Segundo a psicologia, os líderes, vou falar agora aqui sobre os líderes manipuladores. Eles usam a necessidade de pertencimento. Todas as pessoas têm essa necessidade de pertencimento. E eles usam isso, as pessoas, com frases como: aqui você é uma família, aqui você é amado de verdade, o que é mentira, obviamente. Eu nunca vi uma igreja até hoje que, de fato, amasse membros. Quem se afasta do grupo, quem se afasta aqui dessa igreja, perde a proteção. Essas frases para criar dependência emocional, dependência social, e causa dependência social. Essas frases causam dependência social segundo a psicologia. E as pessoas que muitas vezes estão ali em busca de vínculos, de apoio emocional, têm medo de perder isso, por causa dessa pressão emocional de líderes desonestos. Reforço positivo e elogio seletivo. Os líderes desonestos, manipuladores, o que eles fazem? Eles criam um reforço positivo e elogio seletivo. O que isso significa? Líderes, eles dão atenção, elogio, posições de destaque para algumas pessoas e não para outras. Dão apenas para aqueles que obedecem a eles, não é a Deus, não é a Bíblia, mas estão de acordo com o que eles fazem. Mesmo que eles estejam errados em algum ponto, eles vão favorecer aqueles que sempre concordam com eles, né? Aqueles que são amigos deles. E aí eles vão dar essas posições para essas pessoas, levando as outras pessoas a quererem também entrar nesse grupo. Aí vem a questão a gente chamamos popular de puxar saco, tudo isso para tentar conseguir um destaque. Então ele cria um vício emocional na tentativa de agradar esse líder, né? Se eu obedeço, eu ganho status. Se eu desobedeço, aí eu sou punido. Usam o sentido de missão para gerar sacrifício, né? As pessoas precisam, é natural que as pessoas tenham o desejo, tenham a necessidade de sentir um propósito, buscam um propósito de vida. O manipulador usa isso. Aí ele te coloca meta. Você é voluntário, mano. Como vão te colocar metas para você cumpri-las? A menos que você tenha total interesse de criar suas próprias metas, né? Trabalho excessivo na igreja. Olha, aí o líder fala assim: você está trabalhando muito para você. Você tem que olhar Deus também. Olha, você tem que fazer as coisas para Deus. Deus tem o melhor para você. Você não deixe que o seu trabalho atrapalhe a obra de Deus. Com frases assim. Não, diminua lá. E às vezes a pessoa é um advogado, a pessoa é um engenheiro, a pessoa é um autônomo. E aí sacrifica mais o coitado do autônomo, que quando ele é fichado, não tem como, tem que bater ponto, e aí tem que obedecer a empresa. Mas o coitado do autônomo passa apertado da mão desses líderes manipuladores, tá? Porque ele diz: não, você tem que ver que é Deus. Deus vai te abençoar se você vir mais para cá. Então, não importa com sua vida lá. Essas frases manipuladoras. Compromissos obrigatórios. Você tem que vir. O que tem que vir, gente? Voluntário é voluntário, mano. Seja mais humilde. Quem é líder e precisa de igreja e precisa de voluntário, tem que ter humildade. Mas sabe o que eles fazem? Vocês que querem ser voluntários têm que ser humilde. Olha o inverso, gente. É eles que precisam de ajuda, que tem que ser humilde o bastante para aceitar ou pedir ajuda ou aceitar a ajuda do voluntariado. Dedicação integral. Eles querem muitas vezes que as pessoas dedicam muito. Sacrifício financeiro também. Então, assim, eles também controlam a autoestima dos seguidores. Não todos os líderes religiosos fazem isso, nem todos os líderes fazem isso, mas muitos fazem, aqueles que são manipuladores. E o líder se torna fonte, às vezes, de aprovação da outra pessoa, reconhecimento. A outra pessoa não tem reconhecimento em outro lugar, não consegue uma aprovação em outro lugar, e não tem uma identidade bem formada em outro lugar, e consegue isso na igreja. E o líder maluco consegue isso, consegue controlar as pessoas através disso. Com frases como: você é especial, só para Deus, né?
porque para a igreja e para eles isso é mais. E rebaixamento intencional, olha, se vocês... Não, cara, não está aqui, nós temos todo o apoio, se você for para lá, cara, o que você vai fazer? Se você sair daqui dessa igreja, o que vai acontecer com você? Como você precisa daqui da igreja, né? Você precisa de Deus. Precisamos de Deus, mas não da igreja local, né? Quem precisa da igreja local? Quem? Ninguém. Eu espero que ninguém, né? Talvez tenha algum outro. Também essa questão de utilizar a ansiedade existencial como ferramenta de poder. Geralmente, as pessoas, né, têm dificuldade de lidar com a morte, com o sentido da vida, com questão de salvação, de destino, culpas. E os líderes malucos, os líderes controladores, trabalham bem isso. Utilizando este medo da morte das pessoas, o medo. O manipulador trabalha com medo das outras pessoas. O medo é a área em que o manipulador trabalha. E ele faz de tudo ainda para aumentar esse medo e criar esse medo. É por isso que eles dizem, vocês vão para o inferno. E não que na Bíblia não diz isso, mas eles conseguem, e não que não deva às vezes falar sobre isso, mas não com a intenção, tá? Vocês vão para o inferno, se vocês não fazerem isso, vocês vão ser punidos, vocês vão ser amaldiçoados. Se vocês saírem desta igreja, você vai ser amaldiçoado. Eu já vi pastor amaldiçoando outro que saiu da igreja, rogando praga. Então, assim, minha cobertura espiritual. Então, ou seja, medo da punição divina, medo de perder bênção, medo de maldição, medo de ser cobertura espiritual, tudo isso é manipulação e que muitos líderes manipuladores fazem isso. Às vezes o manipulador faz uma coisa e não faz outra. Mas geralmente ele faz pelo menos uma dessas coisas que eu estou falando. O controle dessa narrativa moral, né? Sobre o que é certo, o que é errado, o que é puro, o que é impuro, quem está dentro, quem está fora, quem merece punição. Então, ou seja, esse medo, porque quem controla a moral controla o comportamento. E aí o membro às vezes não tem direito de dizer, mas onde está na Bíblia? Em base em quê? E na contemporaneidade, como podemos conviver com isso? Não tem. O negócio o pastor, o líder diz, não pode. Olha onde você vai. Eu te controlo onde você vai, onde você frequenta, observa a sua vida, controla a sua vida nas redes sociais. Isso deveria ser até crime. Inclusive tem igreja que proíbe de ir em outra igreja. Isso deveria ser crime, tá? Com danos morais e tudo. Isolamento psicológico. Alguns líderes sugerem evitar amigos externos, evitar ir em outras igrejas, não sei o quê. Não ter internet, não ter televisão, para você ficar isolado do meio social, porque quanto mais ignorante você for, mais fácil é ser controlado. Criam posições e cargos, até mesmo artificiais na igreja, para a pessoa continuar ali, dando às vezes pequenos cargos, porque é um jeito da pessoa se sentir importante ali. Então dá pequenos cargos apenas para manter a pessoa dentro daquela igreja e controlar ela. E tem gente que cai nessa historinha, né? Uso de carisma e linguagem emocional, isso é o que mais acontece. Sorriso falso. Líderes que lá em cima, no púlpito, ele está rindo e dizendo, amo vocês, isso aqui com uma sorriso. Quando ele desce do púlpito, ele nem conhece mais aquelas pessoas que ele disse que amava. Ele não cumprimenta. A pessoa às vezes está indo ali na igreja direto e nem cumprimenta. E não é uma pessoa que está no primeiro dia, não. Às vezes está lá há vários meses. Passa direto, não dá nem ideia. Sabe por quê? Porque a narrativa que ele tem em cima do púlpito, ele não cumpre com ela quando ele desce do púlpito para baixo. Ou seja, quando ele está com o microfone na mão, ele é uma pessoa. Quando ele tira o microfone na mão, e parou de falar no microfone, aí ele já é outra pessoa. Aí ele não tem nada mais a ver com aquele que estava falando lá no púlpito com o microfone na mão. Que duplicidade de personalidade é essa? Que hipocrisia é essa? Eu conheço líderes aí fortes, tá? Com todo o apoio ainda. Esse é o cara, uma babação de ovo terrível. E os caras são o maior falso, cara. Maior pilantra, cara. Então, assim, esse carisma falso, aí a forma de lidar com esse povo, esse sorriso falso, que não é verdadeiro, que não abraça as pessoas de fato, que não preocupa com as pessoas, que não visita as pessoas, que não conversa com as pessoas, que não dá uma ligação para as pessoas, manda a outros departamentos, sei lá de quê, mas o pastor que é o líder, não é outras pessoas. Essa igreja pequena, são uma igreja multigrande demais, com 10 mil membros, às vezes fica mais difícil. Mas uma igreja aí com 500 membros a menos, pastor é responsável por isso. Então, assim, ele é que pastoreia, né? E não pedir que outras pessoas voluntárias também façam esse papel que é dele, de pastorear. Cara, e discurso intenso, emoção exagerada, seja sorrindo ou seja chorando, ou seja triste. Aquela fala emotiva, que toca a mentalidade das pessoas. Quanto mais emotiva é a fala, menos toca na razão das pessoas e toca mais no emocional das pessoas. Isso é o que mais, de tudo que acontece nas igrejas, esse é o que mais acontece, tá? Essa forma que se passa essa emoção aí exagerada, essa forma de retórica complicada, tá? Promessa de transformação de vida. Quem pode prometer transformar a vida de alguém? Narrativas heróicas para induzir as pessoas a virem àquela igreja ou continuarem naquela igreja. Dramatizações no púlpito quando está pregando. E isso funciona muito bem. Funciona e a igreja enche, cara. Então, um resumo é exatamente esse, cara. As pessoas sentem necessidade de pertencimento
E o manipulador religioso usa isso. A questão do propósito de vida das pessoas, usam isso como ferramenta de manipulação. Das pessoas quererem reconhecimento, cargos, posicionamentos, e ele trabalha com isso. Medo. Para finalizar, gente, uma pessoa, e eu vou dizer um exemplo, que nem eu atualmente, aqui ó, vai me dar cargo? Beleza. Não vai dar? Beleza. Não estou à procura. Uma vez me ofereceram um carro, uma posição aí. E eu, como voluntário, obviamente, né, eu seria voluntário, eu disse, não, beleza, bacana, mas eu tenho meus critérios, tá? Eu sou voluntário, eu tenho que ter critério. Quem vai dar os critérios sou eu, não é eles que vão dar critério. Ou a menos que eles sejam manipuladores. Imagina uma instituição ao qual eu vou fazer coisas de graças para ela e ela que vai trazer um monte de critérios de como é que eu vou fazer, como é que eu vou agir, como é que vai ser. Aí eu disse, olha, primeiro, eu preciso disso, daquilo, eu gosto de exclusividade. Eu gosto de exclusividade para não fazer isso, para não misturar. Eu gosto do meu desempenho, eu gosto de fazer as coisas com excelência. E se eu faço um pouco, o outro faz um pouco, não vai dar certo, porque não vai colar, porque eu gosto de excelência. Excelência é o máximo naquilo que eu faço. E aí, cara, não ficou muito bom, as pessoas não gostaram muito, eu tive alguns apoios, teve alguns contras. E é assim, cara. E se... Ah, Emerson, não, de jeito não quer você. Não, beleza, eu tô perdendo o quê? Quem tá perdendo é a instituição, é a igreja. Eu acho que é assim, cara. Todas as pessoas teriam que ter essa visão de que assim, você não precisa da igreja. A igreja necessita de você para trabalhar. E você pode falar, mas aí a obra de Deus. Não, a obra de Deus não é a igreja. A obra de Deus é você, primeiro, dar um bom exemplo, um bom comportamento, ao contrário desses líderes manipuladores. É você ensinar o evangelho. É você ter uma vida exemplar de evangelho. Isso é o mais importante. Isso é o evangelho. Não depende de uma instituição religiosa. E eu não, já vou deixar bem claro, eu não sou contra a instituição religiosa, não. Deve ter mesmo. Eu não sou anti-igreja. Tem que haver igreja fixa. Eu não sou os desigrejados, nunca apoio desigrejados. É bom que tenha, tem que ter CNPJ, tudo direitinho. Mas tem, porque há necessidade de organização e de irmandade. Agora, não deve aceitar manipulação de jeito nenhum, meus irmãos. God bless. Deus abençoe vocês.